Então, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar a aula, tá? Eu postei o material lá no AVA da aula anterior e dessa, né? Que daí na aula anterior eu acho que não deu muito tempo, né, de explicar aí os conteúdos. Então, hoje eu vou falar sobre a questão da neurociências, da metacognição e dos estilos de aprendizagem, que é fundamental para nós, profissionais, professores, educadores, entendermos este processo, tá bom? Então, vamos lá, tem bastante coisa aí para ver. Eu postei lá alguns artigos, inclusive um livro sobre neurociências, Também postei alguns vídeos curtos, tanto na aula passada quanto na aula de agora. Semana que vem nós teremos mais um feriado, então vamos aguentar aí o tranco hoje, tá bom? Hoje eu acho que eu vou me estender um pouco mais aí, tá? Vou pedir a compreensão de vocês, não é? Meu Deus, esse tempo seco dá uma alergia na gente, né? Hoje eu tô bem alérgica. Ai, daí eu tive que ir correndo ali comprar uns negócios, botar máscara. Ai, fica mais alérgico ainda. Então, vamos lá. Uni Andrade. Que deu. Boa noite, meninada. Então, vamos ver aqui o que temos. Então, eu postei, né, todo o material lá na aula de hoje. Tem uma perguntinha lá para vocês responderem, que não é nada grave. Vocês sabem que as perguntas é para presença e depois aquele um ponto de participação, mas o que eu considero mais é a participação na live, a apresentação dos trabalhos, Eu acho que isso é que é mais participação. Então, eu deixei esse artigo aqui de neurociências e educação, os percalços e as possibilidades de um caminho em construção, que eu vou explicar para vocês no slide, tá? No slide eu vou estar explicando para vocês a questão da neurociências. Depois, é praticamente um livro que eu baixei na internet, tá? Sobre a neurociência. Sempre é fundamentar, quem tiver interesse. No Brasil, eu gosto muito da Rosita Edler, tá? A Rosita Edler, ela já foi minha professora, eu já participei de vários congressos com a Rosita Edler, Ela é maravilhosa, Rosita, é uma querida nossa, tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar. Opa, acho que vai dar. Não quero dizer nada aqui. É que esse livro é um link, né? Então, você pode entrar, eu acho que eu consegui copiar o link, tá? Aqui está o link, mas eu baixei ele está lá no AVA, é um livro, para ajudar vocês, quem tiver interesse em se aprofundar na neurociências, tá? E depois nós temos aqui um outro texto sobre metacognição, que é aprender a metacognição na aprendizagem profissional, aqui do congresso aqui da PUC, bem interessante esse artigo, tá? Depois, quem tiver que quiser, se aprofundar, e daí eu coloquei, então, um material da Semana Pedagógica do Estado de 2016, onde tem uns quadros aqui, um resumo bem interessante sobre a questão dos estilos de aprendizagem. Inclusive tem uma avaliação aqui, que você pode fazer, qual é o seu melhor canal de acesso para decodificação de informações.
tá? Bem bom isso daí, esse material, tá? Bem uma olhada lá, dá para fazer o testezinho. E o artigo aqui sobre o estilos de aprendizagem, um estudo comparativo. Eu vou para os slides, tá? Então tem bastante material aí, tá? Vamos dar uma acelerada. Qualquer dúvida, me perguntem. Me chamem aí, né? Podem ir falando. Vamos ver se abriu. Abriu. Vamos ver se vai dar certo. Ih. Neurociências. Deu. Então, neurociências e aprendizagem. Tá? Nós vamos estar aí discutindo a questão da neurociência. Então, qual é o objetivo da neurociência na educação? Qualquer coisa me chamem aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Então, o que são aí os objetivos da neurociência na educação? Curiosidade intelectual. Então, vocês vão ver, a partir da explicação de hoje, que, na realidade, nós já trabalhamos a neurociência na educação. O que falta, às vezes, é uma organização. Então, você vai, ao invés de você dar resposta para a criança, você vai perguntar, né? Busca de informação, análise do problema, levantamento de hipóteses, busca de fontes de informação. Aí aqui nós temos aqui a neurociência, benefícios, educação. O que a neurociência solicita? Aulas dinâmicas, professores com prática o quê? Reflexiva, um professor pesquisador, que fica indignado, que pesquisa junto com o estudante, uma visão científica. O Vygotsky, ele deixa bem claro que a escola, ela tem obrigatoriedade de trabalhar o quê? A visão, qual visão? A visão científica. Essa é uma obrigação nossa. Eu levo hora. Outro dia uma amiga minha disse, meu Deus, Edi, como é que tu demora tanto para preparar uma aula no AVA? Eu demoro, porque eu vou pesquisar, eu vou assistir vídeo, eu vou olhar materiais, eu vou olhar artigo, eu vou ver se não tem algum livro em PDF. Eu demoro. A aula para os meus aluninhos, autista, eu demoro. Eu vou pesquisar, né? Tem uma mãe que disse, nós adoramos fazer dobradura, colagem, então eu mando mais atividade assim. A outra, Edi, a minha filha gosta mais de música. Então, tudo isso, as mães estão lá, elas estão se esforçando, elas estão fazendo, como diria minha mãe, das o coração, Nós temos que dar uma força para elas, né? Não criticar o trabalho delas. Tá? As contribuições aqui para entender o cérebro, o processo de aprendizagem. Qual é o papel da escola? Ensinar. Não me venham com essa palhaçada, essa bobajada. O professor tem que mediar. Ele tem que mediar, mas ele tem que ensinar. Tá? Primeira coisa é ensinar. Desde que a escola começou com essa palhaçada aí, vamos mediar o processo de aprendizagem, a escola só caiu, né? A escola só caiu, tá? A escola só caiu. Pessoal, só um minuto. Me deem só um minuto aqui, que é uma emergência. Só um pouquinho, tá? Vou ver o que está acontecendo aqui.
Já deu, pessoal, desculpem, tá? Mas era uma emergência de um estudante que eu atendo, tá? E é um menino bem complicado, às vezes ele, esses tempos, e depois eu conto para vocês o que ele fez. Pessoal, aqui, ó, a questão aqui da neurociência, dos benefícios, da educação, do processo. Tá? Desse processo aqui, tá bom? Onde os novos neurônios se formam, tá? Onde é que eles se formam? No hipocampo, tá? No hipocampo é que os neurônios se formam, tá? Então, o que nós temos que pensar? Se os neurônios nascem até os 6 anos, né, eu tenho que entender qual é o processo dessa criança, né, desse estudante nessa faixa etária, tá? Tá? Nessa faixa etária. O que nós temos aqui? O lóbulo frontal. O lóbulo frontal, ele é responsável por quê? Pela linguagem, pelo pensamento, pela coordenação, pela emoção, pelo pensamento abstrato. Por que eu tenho que entender isso? Então, se o meu estudante, ele tem dificuldade em uma dessas áreas, eu vou estimular mais essa área do cérebro, tá? O lóbulo temporal aqui, a questão da audição. Então, se ele é surdo, ele tem baixa audição, ele tem algum problema, provavelmente ele vai ter algum problema nessa área do cérebro. Lóbulo occipital, imagem, reconhecer cores, visão, profundidade, distância, tá? O lóbulo parietal é onde nós temos o quê? As sensações, os sentidos, o tato, a dor, o calor, os lábios, a língua. Então, eu tenho que fazer aqui o quê? Trabalhar aqui todos os sentidos. Eu tenho o lóbulo frontal aqui, né? A atividade, o pensamento, a escrita, a fala, a linguagem, a articulação. A escrita e a leitura são as atividades mais complexas, tá? As atividades aqui mais complexas. Nossa! Então, não é, né? Parece ser tão fácil, né, colegas? Aprender a ler e escrever, não, é uma atividade muito complexa, tá? Muito complexa aqui, tá? A questão aqui do lóbulo parietal, né? As sensações, a coordenação, o lóbulo temporal aqui, os sons, o entender a linguagem, a vigília, o lóbulo occipital, a visão, o processamento. Sabe o que eu sugiro para vocês? Vocês terem esse quadrinho, né, colado no caderno, onde vocês fazem o planejamento, até para não se perder aí nessa visão, né? Por isso que em muitos momentos, quando o estudante é encaminhado para o neurologista vai pedir lá uma tomografia, um eletrocefalograma, enfim, para verificar aí as questões aí. Pessoal, dentro de uma visão da neurociência, nós temos todas as abordagens da psicologia. A psicologia, ela tem mais de 300 teorias para apresentar as abordagens, tá? As abordagens. Então, aqui eu trouxe um pouco da psicanálise. A psicanálise vai trazer o quê? Aqui a questão dos reflexos, que a criança, ela nasce com reflexos primitivos, tá? E daí ela vai promovendo o organismo através da diferenciação, da construção do mundo interno, através do ambiente. Aí nós vamos ter Piaget, Vygotsky, Vallon, né, as teorias comportamentais, humanistas, tá?
aprendizagem e neurociência. Aprendizagem ocorre onde? No cérebro. É lá que tem que fixar. O cérebro é o banco de dados. Eu vou ter o quê? O sistema nervoso periférico, que vai levar todas as mensagens lá para o sistema nervoso central. E vai fazer as conexões, as sinapses, que eu já trabalhei com vocês lá na alfabetização. As experiências, o aprendizado, ele vai produzir o quê? Modificações estruturais. Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, Piaget, os esquemas, tá? A evolução da neurociência, ela vai permitir o quê? Uma visão, de um cérebro que é vivo, de sinapses. Pessoal, depois que foi descoberto nos anos 70, 80, 90 e mais agora, cada vez mais, a questão da plasticidade neural. Você perde o movimento de um lado, você tem a compensação do outro, através de exercícios repetitivos. Por isso que estudantes com deficiência intelectual, nós precisamos trabalhar com eles repetição. Você repete, 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 até fixar. Tá? Os processos neurológicos aqui de desenvolvimento, as informações captadas pelos órgãos, pelos sentidos, pelas interpretações. Gente, eu amo esse assunto. Esses 3 assuntos eu tenho verdadeira paixão. Por quê? Porque eu penso que se o professor ele precisa entender toda essa questão filosófica, antropológica, sociológica, de PPP, de proposta política pedagógica, enfim, das leis e tudo mais. Mas para ele realmente incorporar o processo de aprendizagem e ele ensinar, esses 3 assuntos aqui são fundamentais. O cérebro, ele tem um sistema biológico aberto, flexível, O cérebro está tentando fazer o quê? Aqui, conexões, tá? A neurociência, a aprendizagem. Então, ele tem o quê? Uma plasticidade, o desenvolvimento do cérebro programado, os fatores genéticos, tá? As diferentes áreas do sistema nervoso se desenvolvem em quê? Em diferentes momentos. Eu vou dar o exemplo do pão, Porque eu estou sempre tentando fazer pão. Ai, meu problema é pão. Eu fui casada, eu sou viúva, e meu marido amava pão caseiro. E eu nunca acertava pão, mas assim, eu fazia um pão, ficava mais ou menos, mas ele adorava comer aquele pão, Então, e eu estou tentando, fazer outros pães agora, eu estou misturando tapioca e inventando umas modas aí. Então, o que é isso? O teu cérebro, ele vai desenvolvendo o quê? Em diferentes momentos. Eu estava muitos anos sem fazer um pão. Tá? Muitos anos, tanto que a minha irmã me mandou receita, minha cunhada me mandou receita, e eu fui para o YouTube e procurava lá, e procurava receita. Agora eu estou mais ou menos acertando o pão. Então, o quê? O meu cérebro ele está desenvolvendo diferentes ações aqui, mais complexa, interagem no meio. A neuroplasticidade, as células do sistema nervoso, os estímulos, a arquitetura cerebral, nós temos um cérebro que dança. Os neurônios eles estão dançando quando nós estamos estimulando. Por isso que ficar horas e horas em redes sociais, você vai criar o quê? Um cérebro acomodado. Tá? Trabalhar aqui a ordem genética, a influência das experiências, o ambiente, buscar esse sentido de aprendizagem, de emergência, de padrões, de capacidade, de experiência.
Nós temos uma parte genética, mas o meio, os estímulos, hoje tem várias técnicas aí para as pessoas não perderem memória, a questão do mal de Alzheimer, e outras doenças aí. Pessoal, aqui eu vou ter o quê? Aprendizagem e a neurociência. Eu tenho aqui a neurociência, a psicologia e a neuroeducação. Tá? Então, qual é o papel da psicologia? Ela vai estudar o cérebro, o comportamento. Qual é o papel da neurociência? O funcionamento do sistema nervoso. A pedagogia, que é a educação e aprendizagem. E daí nós vamos completar aqui com a neuroeducação. Não há receitas prontas, pessoal. Tá? Mas eu vou descobrindo junto com os estudantes. O professor vai ajudando a descobrir junto com o estudante. Aqui algumas dicas da neurociência para a sala de aula. Estimular os sentidos. Pessoal, eu trabalhei muito tempo na pré-escola. E eu trabalhei na época em que os estudantes, eles tinham que sair alfabetizados. Tá? Com 5, 6 anos, 6 anos e meio, 7, eles iam para o primeiro ano alfabetizados. E se eles não fossem alfabetizados, a professora me olhava de cara feia. Tá? Então, eu trabalhava muito os 5 sentidos. Eu tinha pastinha, né? Caixinha de cheiros diferente. Degustação. Pelo menos cada 2 semanas eu fazia alguma comida com eles, um bolo, um lanchinho, uma coisa diferente. Tá? Trabalhar a audição e sons diferenciados. Eu vou gravar agora uma aula para os alunos autistas, só que, claro, eu vou trabalhar bem pouquinho. Eu vou ligar o liquidificador, eu vou ligar a batedeira, mas bem rápido, né? Que para eles tem que ser bem rápido. Os sons da natureza. Hoje tem cada vídeo, né, pessoal? Dos sons da natureza. Tem tanta coisa linda. Recontar, rever, repassar, escutar, experimentar. A contação de história, pessoal, até o 3º ano deve ser diária, ou até o 5º ano deve ser diária. Despertar a curiosidade, fazer perguntas, dormir bem. Colegas, criança tem que ter rotina e dormir cedo. Antes das 21 horas, uma criança tem que estar dormindo na caminha. Tá? Motivação. Tá? Buscar aqui a motivação, superar os estímulos. Às vezes é necessário você fazer uma roda de conversa com os estudantes para verificar. Por que eles estão com baixa estima? Tá? Por que eles estão com baixa estima? Alternância de atividades, trabalhar com exposição, com perguntas, com vídeo, com produção de texto, com entonação de voz, com música, com dança, se vestir de alguma coisa. Pessoal, as emoções. É de extrema importância trabalhar as emoções. Outro dia, a professora que trabalha comigo, com a mesma turma, ela pediu, para os estudantes fazerem careta, chorarem, trabalhar a emoção. Foi bem bacana, O ambiente, a empatia, a segurança, o conforto, a importância do processo de aprendizagem, a participação, o professor deve aqui ao estudante, a sua aprendizagem, contribuição, deve torná-lo aqui durante as aulas, reconhecendo as suas limitações aqui. Avaliações. Existem várias maneiras de você avaliar. Construção de um cartaz, de uma maquete, de um vídeo, de uma apresentação, de um teatro.
Eu trabalhei literatura infantil com uma turma da infanto-juvenil, com uma turma da pedagogia, que eles montaram uma peça de teatro, Alice. Eu acho que até vocês assistiram. Minha avaliação foi essa, tá? A questão da motivação. Aí aqui nós vamos trabalhar o ABP, que é aprendizagem baseada em problemas, tá? O que motiva esse estudante, a prática, para lidar com novas situações, novos problemas? Trabalhar o questionamento, levar esse estudante a pensar, mobilizar os recursos cognitivos da aula. Ah, esse estudante aqui sabe desenhar, esse sabe pintar, esse sabe recortar, para potencializar um, ensinar o outro, estabelecer objetivos, definir estratégias. E aqui nós já podemos até entrar aqui no trabalho por projetos, que vocês conhecem bem aí, né? Aqui as etapas do ABP, aprendizagem baseada em problemas. Então, eu vou ter aqui o professor, que ele apresenta uma proposta, ou o estudante pode trazer uma proposta. Os elementos aqui, né? A sessão de ideias, o encontro com professores, feedback, a busca do conhecimento, das estratégias, as ideias aqui, tá? Então, aqui o esclarecimento, qual é o problema? Aqui a associação livre, né, o brainstorm, que é o jogo de soluções, cada um vai dizendo uma coisa, tá? A sistematização das ideias, a seleção, a tarefa, os exercícios, tá? E os 7 passos aqui para atingir a aprendizagem significativa. Analisar os termos desconhecidos. Pessoal, uma coisa que hoje eu estava lendo um livro e tinha glossário. Glossário não é um dicionário, né? Glossário você coloca lá as palavras e o significado. Pessoal, eu sempre trabalhei com glossário na sala de aula. Sempre eu tive um glossário na parede. Ah, professora, eu descobri uma palavra nova. Ia para o glossário. Sabe? Eu vejo muito uma pobreza de vocabulário, às vezes. Tá? Outro dia eu estava assistindo uma palestra, a palestrante até que ela era boa, mas ela tinha uma pobreza de vocabulário. Tá? Analisar as questões do enunciado, elaborar explicações com base, selecionar as explicações, identificar os novos conhecimentos, o estudo individual, a socialização. Qual é o foco? A atenção, né? Retornar o foco, responder, né? A repetição aqui. E aqui alguns livros que eu deixei, né? A Neurociências e a Educação, esse livro aqui que é da Rosita Edler, que é a nossa querida, maravilhosa, essa professora, daí tem outro aqui de neurociências também. Pessoal, agora já vou ver a tua questão ali, tá? Peraí, parar. Então, já vou ver aqui, tá, Débora? Pessoal, alguma questão sobre a neurociências, pessoal? Alguma dúvida? O que vocês acharam desse assunto? E daí eu vou para a metacognição. O que vocês pensam a respeito disso? Hein, meninada? Hã? Ninguém quer falar, é só eu? Ah, coitadinha de mim, né? Hoje eu já olho o que eu já falei hoje. Ah, meu Deus, mas o que tem de computador? Ah, ó dó.
Menino, mas o que tem de gente, né? Eu falei que os computadores, que está estragando o computador, tá? Eu falei que os computadores têm que aguentar até dia 20 de dezembro. Eu vou, eu vou trabalhar até dia 18, acho que é de dezembro. Tem que aguentar. Eu tenho dois aqui já aposentados já. Eu não tenho coragem de jogar no lixo, mas vou ter que ir para o lixo. Pessoal, deixa eu ir lá responder a pergunta da Débora. Professor, eu já estudei sobre gagueira, mas confesso que ainda não entendi direito. A minha dúvida é o que leva o sujeito a ter gagueira. Bom, então vamos lá, né? Eu já tive muitos estudantes gago, tá? A gagueira, ela pode ter vários fatores. Nós vamos adentrar lá nos fatores, né? Pré-natal, pós-natal, perinatal. Então, pode ser que a mãe, né, teve algum problema na gravidez, alguma doença, alguma questão assim. Faltou oxigenação na hora do nascimento, algum problema. Ou é genético. Pode ser genética, gagueira? Pode, tá? Ou pode ser emocional. Tá? Pode ser de fundo emocional. Existem algumas linhas de pesquisa que vão dizer que o gago é praticamente tudo emocional. Tá? Então, geralmente, a pessoa que tem gagueira, ela deve ir à fonoaudióloga e ao psicólogo. Ela ter um acompanhamento. E geralmente o gago, daí quando ele fica nervoso, porque ele não quer ser gago, tá? Ele não quer ser gago, daí ele fica nervoso, daí que ele derrapa mesmo. Então, ele precisa muitas vezes aqui também de uma ajuda emocional, tá? Mas pode ter várias razões. Quem vai fazer essa investigação? É o fonoaudiólogo, muitas vezes encaminhado para o neuro, o psicólogo vai fazer uma investigação, tá? Ok? Débora, respondi a sua questão? Tá certo? Qualquer coisa. Sim, professora, muito obrigada. Eu consegui entender muito bem da forma que a professora falou. Muito obrigada mesmo. Não, mas eu já tive. Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, ele tinha bastante problema, tá? Até a pré-escola por aí. Hoje ele não tem, ele fala bem, mas quando ele fica nervoso, ele dá umas derrapadas assim. Sim, professora, eu tenho um cunhado meu também que eu já percebi que quando ele fica um pouco, não precisa muita coisa assim para ele começar a gaguejar. Quando ele tá um pouquinho nervosinho, ele já gagueja. Então geralmente é de fundo emocional. Então Uhum. por isso E pode. assim, professora, eu já ouvi pessoas dizerem, por isso que eu tinha muita dúvida, porque eu ouvi pessoas dizerem que é digamos assim, os mais antigos falam que é de reparar pessoas que têm gagueira. Aí, tipo, eu já desconsiderava essa informação, né? E, tipo, já tinha estudado, eu sabia que tinha alguma coisa que não tinha nada a ver, assim, com questão de reparar alguém que falasse dessa forma. Mas, assim, eu não conseguia explicar para uma pessoa, assim, sabe? Tipo, a minha sogra, às vezes, eu tentava explicar para ela, mas eu não conseguia. Agora eu já vou conseguir explicar da onde que vem a gagueira. Mas assim, ó, você pode pesquisar, né? Você vai encontrar muitos artigos e muitos pesquisadores que vão falar que é de fundo emocional. E daí não adianta você falar para ele, ai, não gagueja. Tá? Uma coisa que eu tenho observado, foi até bom, Débora, você trazer essa questão. Por exemplo, eu tenho observado que tem muita criança falando errado. Tá? Então, o que você faz? Você fala correto atrás. Eu tenho, a neta da minha irmã, ela tem 1 ano e 8 meses. Pensa como ela fala bonitinho. Porque a minha sobrinha fala atrás dela corretinho, aí ela tem um irmãozinho que fala correto, o pai fala correto.
Uma vez, fale, pode falar, amada. Influencia muito mesmo, professora, o ambiente que a gente está inserido na fala da pessoa, influencia bastante. Eu tenho um sobrinho, que até ele é meu afilhado, hoje ele está com 24 anos. Ele estudava lá na Assunção. Acho que vocês conhecem a escola Assunção. A minha irmã morava lá perto, lá no Uberaba, lá. Então, ele estudava lá no Colégio das Freiras. E um belo dia, as freiras chamaram a minha irmã, porque ele estava falando assim, ó. Travesseiro, tudo assim. Como é que o pessoal que mora em Campo Largo falam? Eles falam assim, puxado para o alemão, para o italiano, né? Caroça, caro, né? Ah, você estudou lá, Ana? Deixa, é melhor eu ficar quieta. O que eu penso? Ai, Ana. Melhor, eu arrumei algumas encrencas com aquelas freiras lá. Aí, aí então nós fomos chamados lá, daí geralmente eu ia, às vezes era eu que ia, né? Que a minha irmã já ficava nervosa e tal. Mas é porque a moça babá que ficava com ele, a Marlene, falava assim. Aí ele falava igualzinho a Marlene. Pensa, né? A confusão que as freiras fizeram. Ana, viu como o mundo dá voltas, né, Ana? Ai, ai. Então é isso, tá? Então nós temos que tomar cuidado aí. Bom, vamos para mais alguma questão? Credo, onde é que está a minha internet agora? Só um pouquinho, pessoal. Tem alguma coisa dando errado aqui, só um pouquinho. Deu alguma crespo aqui? Ah, agora deu. É que eu não consegui entrar lá na matéria. Pessoal, eu vou falar agora sobre a metacognição. Vamos ver se vai dar certo. Não. Meu afilhado aprontava, viu, Ana, lá naquele colégio. Lá ia a tia com a cara deslavada. Com a cara deslavada. Enfrentar as freiras. Pensa a situação. Vamos ver se vai dar certo agora. Acho que agora vai dar. Então, a metacognição e a aprendizagem, né? Nós temos que pensar sobre isso também. O que é isso, né? Aqui nós temos aqui as competências, as habilidades, as atitudes e as aptidões aqui, tá? Então, eu vou ter aqui a questão, né? Qual é a atitude que ele está tendo aqui em relação ao cachorro? Isso aqui é uma reflexão. As habilidades, as aptidão aqui, tá? A cultura do pensamento, tá? É um outro fator importante de ter em conta, o tipo de pergunta que nós fazemos. Então, o que é a metacognição? Nada mais é o caminho que eu percorro para aprender. Então, qual foi o caminho que eu percorri para chegar até aqui? O que eu aprendi? Então, assim, o que os estudantes memorizam, o que eles pensam, tá? A questão aqui do número das perguntas. Aqui tem um exemplo, a linguagem, o discurso. Aqui, ó.
Qual é a semelhança entre animais domésticos? Ele vai elaborar hipóteses, né? A questão do argumento, o que ele vai usar aqui para estudar sobre os mamíferos domésticos, animais selvagens. Aqui tem uma explicação desse processo aqui de aprendizagem. O professor faz uma introdução do processo de pensamento, depois o professor guia essas diretrizes, o professor pergunta, leva o estudante a refletir, a questão das estratégias aqui do raciocínio. E o que é metacognição? Eu vou até ler para vocês aqui, ó. É a capacidade que tem o indivíduo de conhecer-se a si mesmo e de autorregular a sua própria aprendizagem. Então, a metacognição, ela vai explicar muito sobre a autorregulagem, sobre a estratégia, sobre a educação, sobre a pessoa, como é que ela consegue aprender aquilo. Tá? Então, a metacognição, ela vai implicar em quê? Em ser capaz de tomar o quê? Consciência do funcionamento, de aprender, de compreender fatores, resultados, atividades positivas e negativas. Nós vamos sempre começar a metacognição através de quê? De reflexão. Tá? Aqui eu trouxe o exemplo aqui da escada. Olha que graça, né? Eu estou consciente do meu pensamento? Que passos eu dei? Para que me serviu? Em que outras ocasiões eu posso utilizá-lo? É uma coisa que lógico que hoje os estudantes que eu trabalho é mais difícil, tá? Mas quando eu trabalhava com crianças ditas normais, né, entre aspas, às vezes eu pedia para eles desenharem. O que você aprendeu hoje? Então, o estudante pode desenhar, ele pode cantar, ele pode montar uma poesia, um texto. Eu tinha um menino de 7 anos, ele amava escrever. Às vezes ele escrevia 7, 8 folhas do que ele tinha aprendido naquele dia na aula. Tá? O que eu aprendi? Aqui eu estou trazendo o exemplo do ciclo da água. O que você aprendeu sobre o ciclo da água, sobre o Covid? Pessoal, já pensou fazer uma pergunta aí para a população? O que você aprendeu sobre o Covid, né? Ai, meu Deus, tem gente que nem máscara usa, né, pessoal? Complicado, né, o negócio. Tá? O que eu aprendi aqui, né? Eu posso ver o vídeo, um professor, uma atividade. Eu estou consciente do meu pensamento? Que passos que eu dei para chegar até aqui? Vocês podem pensar na carreira de vocês. Vocês estão terminando um curso. Vocês estão finalizando uma trajetória acadêmica. Não é fácil. Eu fiz 2 cursos superiores e 10 pós-graduação e 2 mestrados, não é fácil. Quando eu terminei uma faculdade, eu já estava quase terminando a outra. Estudar não é fácil. E às vezes o próprio estudante não valoriza. Não valoriza o professor, não valoriza os materiais, não valoriza. Não é fácil hoje, pessoal, você fazer um curso superior. Está cheio de oferta. Mas você realmente efetivar. Só na Universidade Federal, cada 100 estudantes, 10 só se formam. Tá? Então, a reflexão, a utilidade imediata, né, a rotina do teu pensamento, o teu esquema. Aqui, ó, estou consciente do meu pensamento? Que passos que eu dei? Para que me serviu? Em que outras ocasiões eu posso utilizá-lo? Qual é o esquema aqui, a rotina, o meu dia a dia aqui?
E aqui eu vou concluir. A infusão implica, né? Isso aqui é um pensamento, as técnicas, o raciocínio, a maneira que como os estudantes vão melhorar. Eu tenho que investir na aula, em transmitir o conteúdo. Se pensam que estou pensando, que pensam que eu estou pensando, estão muito enganados. O que é metacognição? Etimologicamente, a palavra metacognição, ela significa o quê? Do cognitivo, de conhecer, o próprio ato de conhecer. Como é que você aprende? Por isso que eu comecei lá, com a neurociências, a metacognição, e nós vamos fechar com o quê? Com os estilos de aprendizagem. A questão aqui das palavras, de conscientizar, de analisar, de avaliar. Esse quadrinho aqui eu acho fantástico. Quando você vai planejar a sua aula, você vai pensar na sua aula. O autoconhecimento, os atributos pessoais, as características, o conhecimento, as estratégias, a avaliação e a correção. Então, eu tenho que pensar. Puxa, é muito mais importante na metacognição o estudante te falar como ele conseguiu lá escrever a palavra. Eu ia escrever bonitinho aqui. A palavra bola, tá? A palavra bola, tá? Do que ele mostrou aqui que ele escreveu a palavra bola. Como que ele chegou aqui? Então, eu tenho que pensar nisso. Aqui a questão de atentar para o motivo, instruir o planejamento, proporcionar tarefas cooperativas. Eu dar atividades individuais, mas eu também proporcionar atividades corporativas. Hoje se fala muito na aprendizagem corporativa. Cooperativa, né, também. Promover reflexão, organizar, planejar, diversificar, condensar, participar. Aqui a organização, a regulação, a avaliação, o conhecimento, o pensamento, a revisão aqui do nosso assunto, o glossário, né, que eu falei ainda há pouco. É importante você trabalhar o glossário até com você mesma. Aprender uma palavra nova, vai escrever lá. Tem o seu glossário particular. Cognição, aquisição do conhecimento. Metacognição, se refere o quê? Essa consciência da capacidade de compreender. A proposta é simples, né? Levar para o aluno discutir a pensar as coisas, processos, são importantes não só na escola, mas ao longo da vida. Tá? E aqui as referências. Aprendizagem autorregulada, né? O que é isso? Dentro da própria metacognição, você vai trabalhar a aprendizagem regulada. Que caminho que eu percorri? Que nós chamamos de rastreamento. É igual assim... Puxa, esqueci o celular. E agora? Eu fui no mercado, eu fui na farmácia. Não, mas quando eu estava na farmácia, eu ainda estava com o celular. E daí você vai fazendo o que aqui? O rastreamento. Tá? O rastreamento aqui. Pessoal, alguma dúvida sobre a metacognição? Não é difícil. Aqui você vai trabalhar com autoavaliação, com roda de conversa. Como que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? Como é que foi? Tá? Isso, a organização. A Ana também aprontava horrores lá, Ana. Isso, eu não posso falar, né, aqui. Do meu afilhado.
Eu dava muito exemplo dele nas minhas aulas, uma época, e eu não sabia, lá na Muricy eu dava aula no curso de administração, eu dava aula de ética, eu acho, psicologia, não sei, e tinha um colega dele na sala de aula. Um dia, um dia ele me ligou, ele disse, tia, para de me dar, de me colocar como exemplo das aulas da tia. Eu disse, como é que tu sabe? Olha, foi maior fora, né? Sabe como é que é adolescente, né? Queria me matar, tá? Então, a metacognição, ela parece ser fácil, mas ela não é tão simples assim. Né? Na aula passada, vocês trouxeram lá vários exemplos, né, de escolas diferenciadas, que na realidade aquilo ali é a maneira de metacognição de trabalhar. Aquela história da bicicleta, né? Ok? Vamos lá, vamos aos estilos de aprendizagem. Vamos ver se já abre. Acho que já. Então, estilos de aprendizagem, né? O que são os estilos de aprendizagem? Nós temos aqui, né? O que são? São maneiras de aprender, tá? De interpretar, é o processo de estímulo, é um conjunto de características de expressar aqui, estilos puros, a personalidade, todas as pessoas, os estilos de aprendizagem aqui ainda. Introduzindo o tema aqui. Os modelos de estilos de aprendizagem diferentes aqui, os autores, a concepção, a aprendizagem, a característica aqui, o relatório, você vai fazer aqui o relatório psicopedagógico para conhecer as características. Mas aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo. Qual é o teu estilo de música? Qual é o teu estilo de se vestir? Qual é o teu estilo de leitura, de papo, de lazer, de comida, né? De se alimentar? Que estilo que você é? Então, o estilo pode ser usado aqui em diferentes âmbitos, como a moda, a música, a informática, a educação. Aqui, o estilo de cascata, né? De linguagem, de apresentação, a educação de uma forma. O que é o estilo? É uma maneira de pensar, gravem bem isso. Uma maneira de pensar, de aprender, de ensinar e de conviver. Opa, voltei aqui. Tá? Os estilos são cruciais aqui para classificar o quê? O comportamento. Então, os estilos são como conclusões, classificar, analisar a questão das aptidões, das tendências, da manifestação, das variações, do rótulo, do comportamento, de como você se veste, como você se fala, pensa, aprende, conhece, ensina. Uma pessoa fala mais suave, outra pessoa é mais imponente. Tá? Os estilos cognitivos aqui se referem aqui ao meio preferido aqui, ao estilo de aprendizagem, de como que eu percebo, de como que eu processo. Depois olhem lá, pessoal, naquele material da Secretaria Estadual da Educação, tem um testezinho lá para você fazer, para você verificar se você é mais auditivo, se você é mais perceptivo, aliás, auditivo, visual, bem interessante lá, tá? Aqui, ó, então, o que é esse conceito? O que é esse estilo de aprendizagem? Tem tanta gente falando, nós temos aqui em Curitiba a professora Evelise, na PUC, que pesquisa sobre isso,
Eu não lembro mais o sobrenome dela, tá? Até ela deu aula para mim no mestrado, mas eu não vou conseguir lembrar. Se você adentrar lá no Google e colocar lá, né, estilos de aprendizagem, a professora Evelise, você vai achar lá, né? Características pessoais, biológicas, o desenvolvimento, os métodos, as estratégias, são rasgos, né? Rasgos é processos cognitivos, afetivos, fisiológicos. Eu tenho que pensar, claro, se eu vou ensinar, se eu vou aprender, eu tenho que pensar em quê? Em todos os aspectos da aprendizagem e nos ambientes. Aí eu vou pensar aqui nas características cognitivas, afetivas, fisiológicas, ambiente, cultural, psicológica, da personalidade aqui dos ambientes, dos próprios métodos, estratégias, forma de pensar, os estilos de aprendizagem, quais são os traços cognitivos, afetivos, fisiológicos, indicadores estáveis dentro desse processo. Pessoal, existem várias teorias, vários estudiosos, várias visões diferentes, classificações diferentes de estilos de aprendizagem. O que eu estou trazendo para vocês, eu diria assim, que é uma gotinha de água dentro de um oceano, dentro de uma vasta pesquisa que existe sobre os estilos de aprendizagem. Como que eu vou fazer? Eu não vou pegar lá um testezinho, vou aplicar lá com os meus estudantes, você é mais, né, como eu já vi sala de aula fazer isso. Você é mais visual, você é mais isso. Não. É um estudo mais profundo que requer aqui. E existem testes que só psicólogos aplicam. Existem esses testes aí que nós fizemos, que é um levantamento superficial. Eu tenho que fazer o inventário, né, as perguntas, os testes, a observação, as entrevistas, a análise das tarefas. O que são esses inventários? Tá? Revela informações aqui, promover a si mesmo os inventários aqui, né? O autorreporte, o que é? As perguntas diretas. Como que você estuda? Como que você aprende? Eu aprendo escutando música, eu gosto mais de figura. O autorrepórter indireto, né? Perguntas indiretas, testes ou provas, que daí aqui vai depender do psicólogo que vai aplicar, que testes que ele vai aplicar aqui. Observar esse estudante no dia a dia dele, ou no intervalo, dentro da sala de aula, no dia dele, fazer uma entrevista com o professor, com a família, verificar como que ele estuda, como que ele se dedica, as análises aqui de tarefas, as preferências, o que ele gosta mais, tá? E aqui o modelo da Rita Kennedy Dunn, ela traz aqui também os estilos diferentes, os elementos que influenciam a aprendizagem de forma positiva ou negativa. Então, isso também depende. Depende também, como que essa criança foi estimulada, que meio que ele viveu. As estruturas aqui dos estilos, algumas variáveis. O modelo de Rita Kennedy Dunn, necessidades imediatas. Então, ele tem necessidade de som, de luz, de temperatura, de desenho, de forma, de meio. Ou de emoção. Ele precisa ser motivado, ter mais responsabilidade, persistência. Ele precisa ter mais necessidade sociológica, de trabalho pessoal. Ter relacionamentos, namorado, dinheiro, pequeno grupo. Tem pessoas que não conseguem viver sozinhos. Nós já tivemos vários casos aí de estudante na universidade, né?
larga os namorados, começa a ter problema, namorada. Não dão conta disso, tá? Necessidades físicas, de alimento, de tempo, de mobilidade, de percepção, necessidades psicológicas aqui globais, reflexivas, impulsivas. Qual é o hemisfério cerebral aqui que precisa ser estimulado? E aqui, esse é o modelo da Rita Kennedy, a maneira como ela vê os estilos de aprendizagem e como deve ser avaliado. Tá? Aqui eu tenho o modelo do golpe. Ele vai falar da questão cíclica. Nós vamos ter a experiência. Tem pessoas que precisam de quê? Da questão concreta. Né? Até se você está com colar, né? Pega assim na mão. Teve um dia que eu estava trabalhando e a moça resolveu colocar a mão no meu colar, e meu colar não desmontou todinho. Acho que já estava, né, com algum problema, sei lá. Né, observação reflexiva, tem pessoas que são pensativas, vão pensar, vão refletir, outras já são ativas, vão lá, já querem resolver rápido, né, a outra vai criar conceitos, tá? Vai criar conceitos sobre aquele assunto. Então, aqui, ó, o conhecimento resulta do quê? Da combinação, da transformação do indivíduo, da informação, do processo. É aqui, ó, o quadro de Golpe. Experiência concreta, o sentido. Experiência ativa, o fazendo. A abstrata, o pensamento. A observação reflexiva. Então, o acomodador, o divergente, o convergente e o assimilador. Prestem bastante atenção nesse quadro aqui do golpe. Ó. Experiência concreta, podem ir fazendo uma autoavaliação já de vocês. Ó. Experimentação ativa, conceituação abstrata e observação reflexiva. Né? Divide os indivíduos em 4 categorias aqui. Acomodadores. Se fixam em quê? Na experiência concreta. Os divergentes pensam que nada deve ser aceito sem se analisar. Os assimiladores, forma criativa, convergentes, né? Eles querem viver aqui novas experiências. Então, os alunos acomodadores são motivados pelo questionamento. Eles procuram o quê? Significado, são participantes, ativos, agem independente. Os alunos divergentes são motivados para o quê? Gostam de argumentos, de receber sistematicamente. Alunos assimiladores, informação organizada, são especialistas. Tá? Querem tudo certinho aqui. Os convergentes gostam de receber instruções e realizar. Aqui nós vamos ter o modelo de Ronen e de Montfort. Tá? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, o direcionamento, né, para um mundo mais empresarial. Nós vamos trabalhar aqui a pedagogia empresarial. Pessoal, demitir pessoas e admitir é muito caro. Às vezes era muito melhor, né, verificar o estilo de aprendizagem, investir naquele colaborador, descrever o estilo de aprendizagem, criar condições para o diagnóstico, reforçar aqui os pontos fortes, como eu coloquei. Pessoal, eu gosto muito do modelo aqui do Ronen e do Montfort. Ó, você é ativo, você gosta de experiência, você é pragmático, gosta de planejar, você é reflexivo ou você é teórico? Pessoal, geralmente, tá? Não é uma regra. Geralmente a pessoa ela tem um estilo que é mais forte nela, mas ela também tem os outros, tá?
Então, a aplicação do questionário é um instrumento que deve ser, não era um instrumento de medida fechado, não é fazendo só um questionário que já vai dizer que inteligência que tem aquela pessoa. A utilização de informação, cuidado, né, com a rotulagem. Eu sou assim, acabou. Não. O teu estilo de aprendizagem, ele pode mudar com o tempo. Porque o homem, ele é um ser dinâmico. Então, o ativo, ele envolve-se completamente em experiência, ele gosta de coisas novas, ele é feliz, ele é aberto, ele lança novas ideias, ele não tem medo. Ele não tem medo aqui, ele vai a fundo. Tá? Ele procura novas situações, desafios de experiência aqui, se envolvendo com as pessoas, são a vida e a alma, ele gosta de gente, de pessoas, de festa, uma pessoa que está sempre inventando coisa. Estilo reflexivo, gosta de se afastar, né? É mais introspectivo, primeiro ele vai avaliar, ele vai pensar, ele não vai se jogar de cabeça, tá? Ele vai pensar, ele vai avaliar aqui, tá? Ele gosta de ouvir os outros, de captar tendências, de adotar um comportamento, ele vai pensar aqui no passado, no futuro, no presente. O teórico, ele vai pesquisar. Ele vai ler, ele vai pensar, né? Ele vai fazer um caminho vertical. Vertical, assim, de cima para baixo. Ele vai avaliar os fatos, ele é perfeccionista, ele vai sintetizar na racionalidade e na lógica. Por que às vezes a mulher, né, se ferra no relacionamento? Ela é toda romântica, toda assim, arruma um cara de lógica, né? Para ele o amor é 2 mais 2 é 4, daí complica. Aqui, ó, será que faz sentido? Como é que é isso? Ele vai perguntar. Não, ele vai pesquisar várias teorias, os problemas, a questão aqui, lateral aqui. E o estilo pragmático. Aqui, ele quer saber da prática, da oportunidade, né? Não aguenta aquelas reuniões sem pé e sem cabeça, que ninguém chega a lugar nenhum aqui. Tá? Os rodeios aqui, a terra, os problemas, há sempre uma melhor maneira de fazer, de funcionar, o que é bom e o que é ruim. Vamos pensar aqui, estilo de ensinar, estilo de aprender. Qual é o teu estilo de ensinar e qual é o teu estilo de aprender? Isso, você precisa pensar sobre isso. A resposta é com você, não é comigo. Você tem que responder isso. Como que você vai influenciar, diagnosticar os diferentes estilos de aprendizagem, utilizar várias estratégias de aprendizagem aqui? Contribuir de forma ativa no desenvolvimento, na característica, na questão do professor, de se adaptar nas práticas, nos estilos de aprendizagem, na aquisição de novos saberes, na construção do conhecimento. Que a educação, o conceito de estilo. Vamos voltar lá do começo, Como pensar, como aprender, como ensinar e como conversar. Os estilos cognitivos aqui. Tá? Aqui, os testes, as provas, a questão de observação, de entrevista, de análise, de caráter, de definição, de estilos de aprendizagem, de experiências. De como traçar a aprendizagem, aqui a importância do ensino-aprendizagem. E aqui eu deixei 2 livros, aqui tem muita coisa, Ai, meu Deus, o que será que travou? Não. Que vocês podem
estar pesquisando. Pessoal, entenderam? Ih, meu mouse, ó, pifou. Só um pouquinho. Agora deu. Pessoal, vocês entenderam bem a questão da neurociência, da metacognição, dos estilos de aprendizagem? Deem uma olhada no material. Qualquer coisa, na próxima aula eu retomo as discussões. Tá tudo certo? É? Eu preciso conversar uma questão com vocês aí, tá bom? Então, eu só vou parar a gravação, interromper a aula, né? Então, encerrando a aula aqui, nós vamos continuar aqui uma conversa.